Aonde você chega, um farol acende. Como Paulo e Pedro disse, sobretudo Pedro nesse caso, Paulo repetiu diversas vezes, mas Pedro diz: vós sois como luzeiros do mundo. Paulo diz que a gente resplandece como luz nesse mundo tenebroso. Paulo diz aos Tessalonicenses que nós não somos da noite nem das trevas, somos do dia, somos da luz. Assim como Jesus, mas a referência da luz que eu sou é a referência do que Jesus foi, sendo a luz das luzes. E é na luz de Cristo que eu vejo a luz que eu devo ser, como o Salmo disse, na sua luz, vemos a luz. Vemos a verdadeira luz para ser praticada, vivida, imitada, acesa, e em sendo praticada, porque essa não é uma luz para ser discursada, é uma luz que não é feita de palavras, nem de filosofias, é de práticas. É uma luz de uma árvore de frutos, fruto da luz, que consiste em toda verdade, justiça e bondade, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a poder entender o significado do que Jesus nos capacita a ser e a viver. E ele diz, olha, para viver isso, vocês não vão aprender com Moisés. É comigo. É comigo. Não é na lei de Moisés. A lei de Moisés teve o seu tempo, o seu lugar, a sua hora, a sua utilidade. Ela é santa, boa e justa. Mas ela não cumpre o propósito dela, porque ao invés de emancipar, de salvar e de pacificar, como todos somos maus, e Jesus mesmo disse, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o melhor de nós é mau. Como diz o Salmo, e Paulo repete em Romanos 3, pois não há nenhum justo, não há nenhum sequer, todos nós somos cheios de jaça, de idiosincrasias, de vaidade, de mentiras, de enganos, de auto-enganos, de arrogância, de soberba. Meu Deus, nós somos infinitamente mais horrorosinhos do que a religião nos deixa admitir, ou as nossas pseudo-santificações nos deixam enxergar. É só quando você está habitado pela graça que você se enxerga sem medo, e aí você se vê. E é só quando você se vê e você não se enxerga na lei, você se enxerga na luz da graça de Cristo. Quando você percebe que a lei não vai se cumprir em você, ela só pode ser cessada quando ela for cumprida. E aí no verso 21 ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos, ele está se referindo às leis de Moisés. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Vocês ouviram? Moisés é lido nas sinagogas, é lido no templo, é lido nos outros lugares, como ele mesmo veio a dizer. E naquela história do rico e do Lázaro, ele coloca na boca do pai Abraão a afirmação de dizer, olha, diz para os teus irmãos ouvirem a lei e os profetas e obedecerem, já que é esse o caso. Se pelo menos eles levassem a sério a lei e os profetas, eles aprenderiam um caminho melhor do que aquele no qual tu viveste, olhando só para o teu umbigo e acabaste vindo para o inferno, cara. Agora, o que ele veio ensinar, e é o que ele diz, é muito para além disso tudo. É a realidade que pode me catapultar para me tornar um humano, para além do primitivismo das tábuas da lei de Moisés, que são primitivas. Por exemplo, as leis de Hammurabi, que foram dadas antes de Abraão. Abraão nasceu na terra onde Hammurabi foi rei e legislador, antes de Abraão existir. Eram leis extraordinárias, e o decálogo de Moisés e as leis de Moisés
fizeram absorção de uma quantidade enorme de leis que já eram vigentes em Ur dos Caldeus e em toda a Mesopotâmia, entre os assírios, nos dias de Abraão e posteriormente. Então vem Jesus e diz, não, isso aí é o que os homens conseguiram enxergar. E é o mínimo necessário para que a existência social não se caotize, para que vocês consigam fazer uma sociedade minimamente passível de promover sobrevivência humana e encontro humano e confraternização humana minimamente. Agora, o reino de Deus está muito além disso tudo, excede a isso tudo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Ele começa pelo mais óbvio de todos os mandamentos. O mais óbvio de todos. Não matar o outro. Não tem nada que seja mais universal na terra inteira do que esse mandamento, não matarás. Está presente em todas as civilizações, em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as sabedorias, em todas as filosofias, não matarás. E ele começa daí, desse ponto absolutamente tosco, básico, que ninguém tem o que argumentar contra. A gente não está aqui para matar ninguém. E quem assim o faz é assassino. E o assassino não tem direito de viver entre os seres humanos. E aquele que mantém um coração de assassino, o apóstolo João diz que aquele que carrega o coração de um assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Está lá na primeira epístola de João. Ouvistes o que foi dito aos antigos? E aí é Moisés que disse, e todas as legislações do mundo inteiro, não matarás. Lembram que Moisés estava no Egito. Aí matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, e o que é que os egípcios, sendo Moisés filho da filha de Faraó, adotado, fizeram a Moisés? Iam executá-lo e ele fugiu para o deserto. Só voltou 40 anos depois. Porque até na legislação egípcia estava definido, antes de Moisés trazer os decálogos, não matarás. É universal essa consciência. Todo mundo sabe disso desde sempre. Ouvistes o que foi dito, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Lá nas leis de Hammurabi, o cara que matasse ia morrer. Era olho por olho, dente por dente. Semelhantemente à lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer. Variava o modo da morte, mas a morte era certa como julgamento. Ouvistes isso? Porém, é uma adversativa. Dou um passo para além disso. Isso é o mínimo. Isso é o básico. Isso é a escolaridade humana mais primitiva possível. É claro que não é para matar ninguém. É óbvio que não é para matar ninguém. Mas o evangelho do reino de Deus vai para além de não matar apenas, de não tirar a vida, de não esfaquear, de não dar tiro, de não liquidar com a continuidade da existência física do próximo. Vai para além disso. O evangelho do reino de Deus, segundo Jesus, que é isso que excede a justiça da religião, ensina muito mais do que isso. Eu, porém, vos digo que todo aquele, que qualquer pessoa, que sem motivo, sem razão nenhuma, resolver, decidir se irar, achar que é um direito seu viver irado, é um direito seu antipatizar dos outros, do próximo, de graça. Não, eu só não gosto dela, dele. Aí você pergunta, mas que mal ele ou ela te fizeram? O cara diz, nenhum, nunca. Eu só não gosto. Não vou com os córneos. Aí Jesus disse, olha, isso aqui é morte, isso é assassinato. Ouvistes o que foi dito aos antigos na lei de Moisés?
Naquele tempo vocês só matavam quando tiravam a vida física. Eu, no entanto, levanto esse sarrafo e aprofundo essa consciência infinitamente mais. E digo a vocês o que vocês têm que internalizar para viverem como esses macários. Se são os bem-aventurados de Deus, essa consciência tem que estar presente em vocês. De que aquele que se irá, sem qualquer motivo, se irá contra o seu próximo, o seu irmão, seja ele quem seja. Irmão aqui não tem nada a ver com quem frequenta a tua religião, tua congregação, teu grupo de afinidades de crenças e crédulos. Não. O irmão aqui é todo outro próximo, todo outro ser humano, com categorias de natureza universal, transcendentes a toda e qualquer perspectiva étnica, religiosa, cultural, qualquer outro ser humano que fale a sua língua ou não fale. Eu não tenho o direito de nutrir, alimentar e desenvolver esse ódio, essa ira imotivada na direção de ninguém. Todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Não é julgamento moral, nem legal, nem criminal, nem constitucional, nem de qualquer outra natureza. É julgamento espiritual. A gente está falando aqui de coisas espirituais, dos macários. Positivamente, eles aprendem tudo aquilo que Jesus ensinou e eu repeti tantas vezes. E eles aprendem isso para não se tornarem jamais esses pseudo-obedientes de qualquer coisa que não se sustenta sem amor. Por isso, a lei de Moisés era a infância primitiva da obediência mais básica para a manutenção mínima do convívio social humano, mas está longe de ser a referência divina para eu virar alguém parecido com Deus, para eu me tornar alguém semelhante a Jesus, para eu me tornar alguém que abraçou, que entendeu, que reconheceu a sua vocação para ser na vida. E essa é a minha vocação para ser. Estou aqui para ser um macário pleno do Evangelho de Cristo. E para passar pelo julgamento espiritual, passar de passagem, nem olhar, nem ver. E Paulo diz em Efésios, e a gente já viu isso aqui, na exposição de Mateus, eu falei sobre isso longamente. Você tem que assistir a exposição inteira do capítulo 1 em diante. Como Paulo diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E na exposição dos Salmos aqui eu gastei muitos dias falando sobre isso. Irai-vos e não pequeis. Foi uma frase de Davi antes de ser de Paulo. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Não guardem isso, não alimentem isso, porque se vocês assim o fizerem, Paulo diz, vocês abrem a porta para o diabo no coração. A ira guardada, sobre a qual a gente dorme, que a gente diz que é direito de ser, que é uma condição sua, da qual você não quer abrir mão por nenhuma razão nessa vida, embora não tenha havido nem na primeira instância qualquer razão para você se irar contra ninguém, mas você fez isso por deliberação da maldade do seu coração e das suas antipatias seletivas. Você abre um portão do inferno na alma quando você guarda isso. E você recebe julgamento. Você já começa a existir sob juízo. Juízo espiritual de todos os níveis. Juízo de punições espirituais. Abre a porta para o mal na interioridade. Começa a ser açoitado. E começa a ser julgado. E a sentença pode atingir seu corpo, somatizando-se em enfermidades muitas vezes incuráveis em você. Pode atingir a sua alma, produzindo transtornos
transtornos, os mais variados, que vão adoecer a sua psique, que podem adoecer a sua mente como um todo. Vão adoecer com certeza o seu comportamento, a sua existência. O julgamento vem antes de acontecer aquele julgamento divino, clássico na nossa perspectiva, já começa aqui agora. Comece a se irar sem motivo hoje e alimentar isso hoje, e você já existirá sob juízo. Já abre a porta para o diabo, já muda a chave para um outro senhor, já dá o direito de soberania da sua vida a Satanás, que é coisa que muita gente modernamente não gosta de ouvir, mas não deixa de ser verdade. Mesmo que você não goste desse fato, ele é real. Eu sei que ele é real. E é por isso que eu te advirto com toda a sinceridade do meu coração, porque não pode se brincar com isso. O julgamento chega e você morre, adoece, fica transtornado, vira um Saul, e que ficou com inveja de Davi e desenvolveu uma ira. Quanto mais bem Davi fazia a ele, mais ódio ele tinha de Davi. Eu já experimentei isso na minha vida milhares de vezes, de tentar só fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. E não é uma coisa que eu tento, eu sei que na graça de Deus é uma coisa que eu faço. Mas há pessoas em relação às quais, tanto mais quanto você faça, mais elas te odeiam, mais elas te abominam, mais raiva de ela tem. Porque parece que a sua bondade traz a lume, traz a luz, ressalta a incapacidade dela de ter qualquer vínculo com aquilo que é bom. Deixa claro para elas que elas só se identificam com aquilo que é mal. E aí elas passam a te odiar por causa do bem que você encarna. E aí tem uma quantidade imensa de ódios que são projetados para cima de você, e eu os conheço muito bem na minha vida. E sei quem são essas pessoas. Sofro por elas, mas sei que tanto mais quanto você as abençoe e faça bem a elas, mais elas vão te querer mal, embora muitas vezes elas sejam hipócritas, mas todas as chances que elas têm de fazer algum tipo de maldade contra a sua vida, elas farão. E a gente deve saber que a existência acontece também com gente assim, e sobretudo para todo lado, com pessoas que carregam essa natureza e esse espírito. Aí prossegue Jesus e diz: olha, Moisés disse que era só para não matar, enfiar a espada. Eu estou dizendo, tomem cuidado, porque muito antes de haver morte física, a gente mata pessoas todo dia na subjetividade, com as nossas iras imotivadas, com as nossas antipatias bem guardadas, antipatias de estimação, das quais a gente não abre mão. Isso é horroroso. Cuidado com o julgamento. Você morre antes da hora por causa daquilo que você alimenta. É como um contágio de natureza radioativa, dos piores sentimentos e emanações de morte dentro do seu coração. Ouvistes o que foi dito por Moisés e por qualquer outro que o tenha precedido na antiguidade ou depois dele: não matarás. Isso é o óbvio. Eu, porém, vos digo, e ele prossegue, não só sobre ira, mas ele diz mais do que isso. Qualquer e quem proferir um insulto, eu estou falando de insulto mesmo, aquele insulto que você faz no coração com aquela vontade de, se pudesse, você esmurraria, você enfiaria uma faca, você botaria uma armadilha. Você faz isso como se estivesse no inferno, com ranger de dentes. Aquele insulto do ódio, da raiva. Você sabe. Você sabe que insulto é esse.
Jesus diz que isso é coisa seríssima. Você não tem que ter uma arma em casa. Nem tem que ter se armado e andar com uma arma branca para enfiar em alguém num determinado momento de periculosidade, não. Basta que você ande com o coração capacitado a insultar. Porque o insulto é um esmurramento. É pior do que murro. É pior do que briga de rua. Briga de rua você limpa, sai, espanta, daqui a pouco o cara volta e diz, perdão, perdi a cabeça, eu sou um idiota, me desculpa. Agora, certos insultos duram para sempre. Criam abismos para sempre. Cavam fossos eternamente. Destroem a autoconfiança do insultado. E o pior de tudo, fazem o insultante ou o insultador o indivíduo que cria irmandade, se torna gêmeo de Satanás nas suas práticas da vida. Satanás é que é o grande insultador, provocador e mentiroso. E que tem prazer infernal na desconstrução do significado de tudo aquilo que tem significado bom na vida. Aí vem Jesus e diz, está pensando que Moisés disse alguma coisa especial? O que ele disse, todo mundo antes já sabia, é o mínimo. Agora, eu vos digo, não se irem, nem guardem a ira, porque isso traz julgamento, tem consequências. E também não pronuncie insultos. E o insulto não é apenas você dizer, esse cara é um venal, vive a vida inteira enganando, mentindo, destruindo, isso e aquilo. De vez em quando você tem que dizer, como os profetas disseram. Como Paulo disse, mencionando pelo nome alguns dos indivíduos, que ele chegou a chamar de cânceres em estado de metástase. Foi o que ele disse na primeira epístola a Timóteo. Eles corroem como câncer, são malignos. Às vezes a gente tem que dizer. Às vezes, mas isso não é necessariamente um insulto. Quando você diz uma coisa dessa, tem que ter uma convicção de natureza profética e dizer isso naquela esperança, como Paulo diz a Timóteo, exorta, profetiza e admoesta, na esperança de quê? Eles sejam visitados com arrependimento para a vida. Não é insultar. É chocar, confrontar, sacudir para ver se acorda. Mas chega uma hora em que você, fazendo isso, com toda a tua vontade e boa intenção, não acorda ninguém, é melhor silenciar para sempre. Para que você mesmo não incorra no risco de transformar a sua exultação em insultos horrorosos. E Jesus não brinca com insulto. Não insulte o próximo, nem seu irmão, porque você vai ficar sujeito até a julgamento de tribunal humano. Existe previsão constitucional, por exemplo, nos nossos dias, para a injúria, para o insulto, para todas essas coisas. Nos dias de Moisés não havia uma previsão para o insulto. O insulto de alguém que fala porque não gosta de um outro. Nesse sentido, nós estamos muito mais evoluídos do que a lei de Moisés. A nossa Constituição prevê julgamento para insulto, para calúnia, para difamação, para isso e aquilo. Na lei de Moisés havia a previsão para o falso testemunho. Quando você faz alguém padecer e cumprir penas a respeito de algo que a pessoa não cometeu. Mas Jesus aqui não chega nem a tanto, ele diz que basta insultar. Basta fazer uma desconstrução verbal, uma desconjunção do ser do outro, que você já está sujeito a julgamento de tribunal. Nos dias dele já havia esse preceito, agora ele não está nem falando do tribunal humano. Ele está falando daquele outro tribunal que nunca deixou nem deixará de existir, que é de natureza espiritual. Como diz o profeta Zacarias,
lá no capítulo 2, 3 da sua profecia, quando ele cria aquela cena de tribunal e Satanás acusando o sumo sacerdote Josué e o anjo do Senhor, que é uma manifestação de Cristo antes de Jesus, advogando a causa do sumo sacerdote Josué, enquanto Satanás o insultava. Ou você vê aqui na Epístola de Judas, ele citando um texto extra-bíblico, que não está em lugar nenhum da escritura bíblica do Velho ou do Novo Testamento, exceto na Epístola de Judas, e ele se serviu de um texto pseudo-epígrafe dos dias dele, para dizer que quando Satanás disputava, quando o arcanjo Miguel disputava com Satanás acerca do corpo de Moisés, não julgou proferir contra Satanás nenhum juízo infamatório. É Judas, o irmão de Jesus, dizendo, olha, o arcanjo Miguel, não você, seu bobo, disputando com Satanás acerca do corpo de Moisés, não falou nenhum tipo de palavrão, de insulto ou de juízo infamatório. Antes disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Mas ele mesmo não insultou nem o diabo. Nem o diabo. Enquanto você, numa ignorância absoluta, insulta Deus, os homens e os anjos, e os demônios e todo mundo, e não conhece os princípios espirituais e o que essas coisas trazem e atraem de negatividade para a sua própria existência. E ele prossegue, depois de falar do insulto, e diz, e quem chamar o próximo ou o irmão de tolo? E aqui ele usa uma expressão, uma palavra aramaica, que era a palavra raca, que literalmente significa oco, vazio, nada, coisa nenhuma, ser inexistente. Quando você chega e você esvazia um ser humano do seu conteúdo todo, você diz, para mim você não existe. E você produz uma indiferença homicida contra aquela pessoa. Tem gente habitando a mesma casa, a mesma família, há anos e anos e anos e anos, com indiferença homicida. Aí não importa que o cara se converta, se arrependa, melhore, qualquer outra coisa, trate bem os filhos, deixe para trás aquilo que um dia foi o que caracterizou o modo dele de viver, em razão do que aquela separação aconteceu. No entanto, aquele espírito de anulação da existência do outro está sempre presente ali. O outro não é digno de oi, nem de bom dia, nem de um sacudir de cabeça. Se você encontra com ele e ele é um ser que se tornou inexistente, porque você considerou a vida dele um ser raca, um ser oco, um ser nada, você o colocou num estado de nihilo existencial, de coisa alguma de ser, e o trata desse modo, que é pior do que qualquer outra coisa, é a indiferença absoluta. É o não reconhecimento da presença, da existência e do ser do outro, em qualquer que seja a circunstância. E não me diga que isso é raro, porque não é, está presente na tua casa, na tua parentela, na tua família, quem sabe no teu coração, quem sabe na sua vida. Quem são os racas da sua interioridade? Me conte, me diga e me fale. Jesus diz cuidado, porque quem quer que assim faça com o seu irmão, que o esvazie, que o torne um nada, um nihilo, que o leve a esse estado de desconsideração absoluta da existência dele como ser humano, está chamando um grandiosíssimo juízo para si. Quem lhe chamar o próximo de vazio, de oco, de raca, de coisa alguma.
estará sujeito, olha como a gravidade disso alcança a gente, ao inferno de fogo, a um estado existencial de natureza escatológica que se presencializa já na sua existência a partir de agora. É por isso que você vai esvaziando o mundo de gente, sendo indiferente para com todos os que você queira, às vezes por questões de intolerância religiosa, político-ideológica, ou desavenças ou ódios, ou razões as mais diversas. O fato consumado é esse. O cara passa a inexistir e você tem orgulho de fazê-lo inexistente e de mantê-lo nesse estado de inexistência. E aí não sabe por quê. E depois de um tempo, seu coração vai entrando num estado de inferno existencial. Não sabe, não descobre. Vai ao psiquiatra, vai mudando de psicólogo, de analista, vai buscando aconselhamento, vai resolvendo todas as exterioridades da vida, dá o dízimo, aumenta a frequência a culto, lê a Bíblia, mas nada muda. Por quê? O inferno está te habitando. O inferno não vai te habitar e nem você necessariamente tem que habitar o inferno. O inferno, antes que você vá para ele, ele vem para você. Antes que você entre nele, ele entra em você. Aliás, só entra no inferno aquele no qual e em quem o inferno entrou antes. E a receita mais simples para o inferno entrar em mim, para o diabo se entronizar em mim, é a ira imotivada, é o insulto odiento, e é esse espírito de redução do próximo ao nihilo, ao coisa nenhuma, e a manutenção orgulhosa desse estado de coisas. É o que abisma o inferno no seu coração. Aí você diz, o Caio está querendo baixar o nível. Vocês são uns bobinhos. Ai, que coisinhas mais lindamente bobas, tolinhos. Cara, meu filho, minha filha, quando eu prego o evangelho, eu não estou baixando o sarrafo. É você que baixa o sarrafo quando fica agarrado aí com a lei de Moisés. A lei de Moisés, que já tinha sido precedida séculos antes pela lei de Hammurabi, e a de Hammurabi por muitas outras legislações anteriores, que diziam quase todas a mesma coisa. Inclusive em relação aos cerimonialismos das práticas rituais judaicas. Na lei de Moisés você encontra coisas exatamente parecidas e semelhantes nos ritos gregos, nos ritos mesopotâmicos, nos ritos egípcios. Você encontra as mesmas coisas nos ritos de origem, religião e crenças de origem africana. Como uma vez um pai de santo, há uns 20 e tantos anos atrás, chegou para mim, falou, eu ouço você pregar e estou muito impressionado. E eu queria saber como é que eu faço para conhecer Jesus. Aí eu falei, é muito simples. Aí ele falou, o que é que eu faço? Eu falei, olha, vai para casa, pega o livro de Levítico e lê todinho. Aí ele, o quê? Vai ler o livro de Levíticos, de Moisés, da Torá, do Velho Testamento. Vai, leia todinho. Daqui a uma semana, quando você tiver acabado, volte para mim. Aí ele voltou e falou, li tudinho. Mas, de certa forma, eu pratico o livro de Levítico a minha vida inteira, na minha religião de origem africana. Eu falei, então deixa eu te dizer o seguinte, exatamente como o Novo Testamento diz que nós não somos perdoados pelo sangue de bodes, nem de touros, nem de sacrifícios recorrentes, e sim pelo sangue de Cristo, que foi derramado de uma vez para sempre, eu pedi para você ler o Levíticos, porque eu sabia que um homem inteligente como você, com tanta consciência, inclusive antropológica, iria chegar à conclusão que você chegou. Então, para conhecer Jesus, basta saber que está tudo cumprido, meu filho, já está pago. Você não precisa fazer mais nada, está feito.
Aí, porque em Jesus o Evangelho tira a recorrência dessa repetição ritual de Moisés e de todas as outras religiões, o cara chega e diz, tá baixando o sarrafo, tá fazendo tudo simples demais. Ao contrário, eu estou fazendo tudo infinita e eternamente mais profundo do que você consegue admitir, porque foi isso que Jesus fez, foi isso que ele ensinou. Olha, não matar do lado de fora é bobagem, eu estou ensinando vocês a natureza do verdadeiro homicídio que atinge o coração de qualquer um, mesmo daquele que nunca matou nem vem a matar ninguém, nas exterioridades das criminalizações aferíveis e constatáveis do ponto de vista material, espaço-temporal, histórico. Isso tudo começa no coração, como ele diz. É do coração que procedem os maus desígnios, leia Marcos 7. Os homicídios, ele disse, nascem no coração, os ódios, as iras, a prostituição, a lascívia, a corrupção, todas essas coisas começam dentro. Elas às vezes atingem explosões e concreções tão dramáticas que se manifestam também do lado de fora. Mas todas elas, mesmo que a gente consiga controlar as coisas do lado de fora, quando o coração é sincero bastante para fazer o loop de verdade e olhar para dentro de si mesmo, enxerga todas essas coisas que matam o ser e o espírito latentes e presentes em nós. Eu vou parar hoje por aqui.